tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Portugal Sem Filtro. O tema de hoje, eu selecionei aqui, 5 coisas que você não pode esperar de Portugal. Eu bato muito nessa tecla do planejamento, expectativa e realidade, para que você mude e encontre o que você veio buscar. Então, primeira coisa que você não pode esperar de Portugal: ganhar dinheiro, ficar rico, multimilionário. Isso é muito difícil aqui. Você concorda? Concordo, não sei que ganha euro milhões na loteria. Por quê? Porque o país é ruim? Não. Primeira coisa, nós viemos de um país de 220 milhões de habitantes, com um hábito de consumo onde o brasileiro, ele vai na praia, se ele tiver que comprar um cuscuz que não tá bom, ele vai comprar um cuscuz e a moça que fez vai vender 200 tabuleiros de cuscuz num dia de praia. Esse é o hábito de consumo do brasileiro. No Brasil, tudo é escalável, né? Você tem escala. Então, tudo que você escala, você tem uma possibilidade de fazer um ganho maior. Portugal é pequeno, 20% da população tem mais de 65 anos. Então, assim, você tem um hábito de consumo muito diferente. E a relação do português com o dinheiro é muito diferente da do brasileiro. Você não vai fazer grandes empreendimentos. Pode acontecer, óbvio, né? Mas não é como nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, as pessoas que mudam para lá, o Brasil que muda para lá, ele tem esse foco de subir na vida, como se diz, né? E eu vejo muita gente que às vezes muda e fica frustrada, porque assim, não, eu vou para Portugal, aí faz aquela conta. Eu vou ganhar 800 euros, multiplica por 5, eu vou ganhar 4 mil, tô rico, vou pagar minhas contas e ainda vou mandar dinheiro para minha mãe. Ou ainda vou mandar dinheiro para construir a minha casa, comprar o meu terreno. Isso não vai acontecer. Porque o custo de vida ao longo dos anos também aumentou em Portugal. Sim. Então isso é um tema até para outro podcast. Você não vive hoje com um salário mínimo aqui. Muito menos mandar dinheiro para o Brasil. Então essa coisa de você vir trabalhar para ficar rico, para ganhar dinheiro, para ajudar a família lá, isso não vai acontecer. Não é Portugal, entende? Pode ser os Estados Unidos, mas Portugal não é. Eu ainda bato mais na tecla. Eu acho que país para ganhar dinheiro é o Brasil. Porque você escala. Sim. Você concorda? Concordo. Até mesmo se pensar em termos de aplicação financeira, né? Quer dizer, você tem isso no Brasil de uma forma mais palpável, mais forte. Então, primeira coisa que eu acho que é uma ilusão de muitas pessoas é mudarem para cá achando que vão ganhar dinheiro, que vão ficar ricos na Europa, porque isso não vai acontecer. E dentro daquele pensamento, não tem tal coisa em Portugal, nossa, não tem, eu fui lá uma vez, não tem isso, vou empreender nisso, vou ganhar muito dinheiro. Pense bem, se essa coisa que não tem, é porque não tem, porque não faz sentido, que o português não vai consumir, que o estrangeiro não é massa crítica para consumir aquilo, né? Então tem que ter muito cuidado. Eu tenho um exemplo muito bom disso. Quando nós chegamos aqui, eu sou uma pessoa super empreendedora, eu tive várias empresas no Brasil. E quando eu cheguei aqui, uma delas que eu tive foi no segmento de pet shop. Nós temos aqui 2 cachorros, 2 gatas, eu adoro bicho. Tive uma pet shop super bem sucedida, vendia pet shop. Cheguei aqui e falei, bom, então eu vou olhar o mercado de pet. Gente, o mercado de pet aqui é completamente diferente do Brasil. Aqui nós temos inverno. As pessoas ficam 6 meses, 8 meses sem dar banho nos cachorros. Aquela coisa de mandar para tomar banho todo final de semana na pet, isso não existe aqui. Isso não existe. Primeiro porque é caro, né? É caro. Se o salário mínimo é 820, como é que alguém vai mandar o cachorro toda semana para tomar banho? Segundo, é frio. Então as pessoas usam aquelas toalhinhas nos cachorros e é isso. Então assim, você precisa analisar muito bem para você que é empreendedor. Inclusive eu sugiro você a olhar alguns vídeos do Patcast. Porque o Patcast a gente conversa muito com brasileiros que empreenderam aqui em Portugal. Então eles vão poder falar um pouco, você vai poder ver essa experiência. Normalmente são alunos da Jornada Portugal, que é o nosso curso de planejamento de mudança. São pessoas que foram nossos alunos, que mudaram para cá e estão empreendendo. Então o Patcast eu vou deixar até aqui em cima para você ver os vídeos, se você quiser empreender por aqui. E para você que ainda não é aluno da Jornada Portugal, eu vou deixar aqui a lista de espera, porque a gente está te esperando. Mas enfim, então essa coisa do ganhar dinheiro aqui, seja empreendendo ou seja como funcionário, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Ponto número 2, que eu deixei aqui selecionado. Ter o mesmo estilo de vida do Brasil.
Isso também não vai acontecer. Não vai. Não vai. E não tem a ver com ter dinheiro. Porque mesmo com dinheiro, você não consegue reproduzir o estilo de vida que tinha lá. Porque a cultura é muito diferente. E a gente está falando de coisas assim, do estilo mesmo, né? Da forma como você comporta. Né? Sei lá, uma pessoa que tem muito dinheiro, ter 10 empregados em casa, ou isso não tem. Isso não vai acontecer. Existe isso, né? Isso não vai acontecer. A nossa casa, a tua casa, seja ela como for, você tem que dividir ela por 5. Então, você não vai comprar uma mesma casa aqui, né? Uma casa de, sei lá, R$1 milhão no Brasil, 500 mil, 200 mil, o valor que for, você vai dividir ela por 5. Então, proporcionalmente, a tua casa aqui, ela não vai ter o mesmo padrão. Ela vai ter menos armários para você poder acumular menos sapatos. Ela vai ter menos armários. Isso reflete muito. Os a gente já falou sobre isso. Não muito. Vai ter um manobrista na porta do restaurante. Então, é o estilo ao qual você tem que se adaptar. A gente falou um pouco sobre isso, quer dizer, eu faça você mesmo, né? Você tem muitas coisas que você tem que se virar. No Brasil. Isso é muito... A gente acaba se encastelando, né? Por conta da falta de segurança. Então, aqui, você vai reformular os seus hábitos. O teu estilo de vida aqui vai mudar. Você vai viver muito mais o outdoor. Quando chega o verão, você está na rua. Teu filho está na rua. Dá um ciricutico que você não aguenta ficar em casa. E você pode sair para beber a sua sangria, para tomar a sua Somersby, que eu nem conhecia, que é maravilhosa, que tem a cara do verão. Então, assim, o seu estilo de vida vai mudar mesmo. Não só o teu padrão, ele cai em alguns aspectos, mas em outros, você tem uma melhora da tua qualidade de vida brutal. Brutal é uma palavra muito portuguesa. Deixa eu dar um exemplo também que tem a ver com os 2 pontos. Qual? Eu quero fazer um aniversário pro meu filho, ele está fazendo 5 anos de idade, eu quero botar o Homem-Aranha, o Hulk, o Batman, a Mulher Maravilha, todos os personagens, e vou chamar todos os pais, e vou fazer uma grande festa, isso um buffet que tem um carrossel, que tem uma roda gigante dentro, passando aquela coisa megalomaníaca. Não rola, porque não tem. Eu nem acho que seja megalomaníaco. Eu acho muito legal. Não existe. Vai fazer essa festa do seu filho lá no Brasil. Aqui você não vai fazer. Aqui você não vai conseguir fazer. Não. As festas aqui são espartanas. As pessoas até fazem em lugares assim, por exemplo, numa casa de trampolins, de pula-pula, legal. Mas tem ali 5, 6 festas rolando ao mesmo tempo. Com um lanchinho bem espartano para as crianças, só para as crianças, porque você não é convidado, você pai não é convidado. Tá? É festa para as crianças. Então, assim... Por que eu estou querendo dizer que junta as 2 coisas? Primeiro, é um estilo de vida que você não vai ter aqui. E segundo, não tem em Portugal, então vou empreender nesse segmento de festas infantis, fazer festas mirabolantes. Não vai rolar, porque não vai ter público, massa crítica que vai consumir esse tipo de coisa. Você não vai ter nem gente para contratar o Homem-Aranha, não vai ter a fantasia do incrível Hulk para você colocar lá na festa. São hábitos, e esse é o terceiro ponto, né? Inserir hábitos que a gente tem do Brasil aqui. E eu sou bem sincera, eu não acho que não tem o certo e o errado. Não tem o certo e o errado. Tem o teu momento de vida, o que você está a fim de viver, o que o teu dinheiro pode bancar, os teus valores, que eu acho que ao longo da vida a gente vai mudando, né? Nós somos mutantes mesmo, a gente vai mudando, uma metamorfose mesmo que a gente vai passando. Canta, Gui? Não vai cantar? Metamorfose ambulante? Canta. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. É isso. Grande Raul, Raul. É isso. Toca, Raul! Eu acho que a gente vai mudando. Eu não acho que o que a gente vive no Brasil é ruim, como eu também não acho que o que a gente vive aqui em Portugal é ruim, mas é simplesmente diferente e a gente não vai conseguir inserir. Eu lembro claramente da última festinha de aniversário das crianças. Gente, o João era louco pelo Homem-Aranha, né? A gente chamou o Homem-Aranha, Frozen, todo mundo. Eu lembro do Homem-Aranha entrando, o João achava que ele veio de Nova York para encontrar com ele. A emoção dele paralisado. É legal? É muito legal. Todos os nossos amigos ali, uma festa grande lá em casa, é legal. Mas assim, aqui é completamente diferente. Aqui tem o outro lado da moeda. A festa, ela é para as crianças. Entende? No Brasil, é um evento onde a gente chama os pais, os amigos, a gente tem toda aquela coisa, gasta muito mais, né? Aqui é mais módico.
mas não necessariamente a criança vai ficar mais feliz ou menos, entende? Eu acho que nós pais é que temos que revisar isso. Exatamente. Sabe? Aqui, a primeira festa que eu fui, para mim, foi um choque. Porque eu falei, como assim? Cadê os doces? Eu creio que ia ter muitos docinhos portugueses para comer, não tinha nada. Então, assim, era uma festa para as crianças e que eu acho que faz sentido também. É legal, as crianças vão, brincam, é para os pais. Hoje, eu já acho uma bênção. Hoje, se eu tivesse que fazer aquelas festas, porque a gente só faz essas festas no Brasil, porque, na verdade, quem dá essas festas não mete a mão em nada. Contrata tudo. Porque se fosse meter a mão como tem que meter a mão aqui para fazer, Deus que defenda, ninguém fazia nada. Aqui, você vai lá, contrata, vai num pula-pula, ou então num negócio de futebol, que o João adora, você paga, tipo, sei lá, 15 euros por cada criança, com um lanchinho, e ó, você volta para casa, a tua casa tá arrumada, não tá aquele caos. É melhor ou pior? Não, mas é diferente. E essa coisa que o Gui falou, a gente não vai conseguir fazer aquelas festas nababescas que a gente faz no Brasil aqui, porque o português não vai comprar. Essa é a verdade. Não está no roadmap dele, ele não vai gastar dinheiro com isso. O senso do dinheiro para o europeu, de uma forma em geral, e que para o português, que é uma nação que passou por uma série de problemas, eles tiveram fome, teve o terremoto, as pessoas têm... Você está entendendo? Eles têm uma história muito diferente da nossa. Eles têm uma história de escassez diferente da nossa. Nós temos uma história de dificuldade, né, de luta muito grande, de tudo muito difícil, mas eles têm uma história de escassez, de guerra, que é diferente da nossa. É uma questão, às vezes, eu acho que assim, é mudança e é adaptação, né? Você tem que olhar basicamente para os seus hábitos cotidianos e semanais e ver até que ponto você consegue traduzir isso em Portugal, porque também é aquela coisa, pô, todo sábado jogo futebol com os amigos, e depois vamos tomar uma cerveja. É muito difícil. Pô, eu não conheço, mas talvez se encontre. Mas 5 ou 6 brasileiros amigos que vão ali de repente reproduzir isso, ok, né? Eu adorava ir a jogos de futebol no Brasil. Você vai aqui muito mais do que no Brasil. Ia com o meu pai quando eu era criança e reproduzo isso com o meu filho e vou, e é ótimo, funciona, entendeu? É bem diferente do Brasil, né? Eu diria assim, você vai com total segurança para um estádio, mas é caro e às vezes você não consegue comprar ingresso, porque os jogos são todos lotados. Né? Mas você tem que, eu diria, às vezes é adaptar a um novo modus vivendi, como disse. Assim, o quarto ponto que eu acho que é muito importante, você ajustar a tua expectativa. O calor humano brasileiro. Posso ser sincera? Não tem igual. Não tem igual. O calor humano do Brasil não tem igual. A gente não vai encontrar isso em outro lugar. E olha que eu viajo muito. A gente não vai encontrar isso, e não adianta a gente mudar de país e continuar procurando isso, porque não vai ser igual. No Brasil, ainda mais o carioca. Você vai na praia, você conhece o carioca, ele está combinando com você de tarde na casa dele. Gente, para você ir na casa... vai, né? Não. Como é que é maldoso? Passa lá em casa e tal, depois passa lá em casa, ninguém passa. Não, e tudo bem, e tá tudo bem. Agora, aqui, para você ir na casa de um português, vai precisar de muito tempo. Vai precisar de muito tempo. O brasileiro, nós recebemos, a gente recebe, a gente gosta disso, a gente gosta de estar junto. Sabe por quê também, eu acho? Por conta do clima. É sol o tempo inteiro. Aqui, escutem isso que eu vou dizer. Vocês vão viver muito mais com as suas famílias do que com outras pessoas. No Brasil, a gente tem muitas distrações. Você sai com os amigos, todo final de semana tem churras com a galera, a gente está sempre com muitas distrações. Aqui, você vai se fechar mais na sua família. Vai ser mais você e a sua família. Muito mais. Você concorda? No Brasil, todo final de semana a gente tinha churras lá em casa, era uma galera e sai... A gente tem não desliga e sempre com muita gente. Aqui isso muda. Tem um outro ponto que você não notou aí? Não, o calor humano, você concorda? Que não vai encontrar, não vai encontrar. Melhor nem pior? Não, mas é diferente, olha não só, é igual. E português é mais caloroso do que os outros europeus. Infinitamente! Entendeu? É diferente. É diferente. isso. Se despede com beijinhos, dão beijinhos. Né? Não. Né? Os outros, né? De tocar o corpo do outro. Já né? é uma... assim, já... Vai tocar uma pessoa na Áustria. Não, vai abraçar uma pessoa em Viena. Ela até faz assim, ó. Não vai, tipo, não rola. É isso que o Gui falou, é muito importante. Não, porque o português não é caloroso. Pô, então você não pode nem sair de Portugal para outro país da Europa, porque aqui
É o melhor que tem. É o mais próximo de nós. Quer ver uma outra coisa que você não anotou aí? Que isso não é português, é europeu. A não tolerância ao atraso. O brasileiro vive atrasado. Cara. Qualquer compromisso, qualquer reunião atrasa meia hora, 40 minutos, e não está nem aí, nem liga para avisar. O europeu fica possesso. Eles ficam loucos da vida. Se marcou às 10, é às 10. Mas isso é de preferência, chegue 5 para as 10. E se você vai atrasar 5 minutos, avise. Pô, estou atrasado 5 minutos, desculpe. Horário é horário. Horário de consulta médica é horário de consulta médica. O horário que você marcou é o horário que você marcou. Festinha de criança é das 3 às 5, 3 horas já está todo mundo lá. 3 e 5, lá, 3 e 10. Ninguém vai chegar ali, tudo bem e tal. Para mim ainda é um exercício. As festinhas de criança, o que... Morro de vergonha, morro de vergonha dos brasileiros que atrasam, cara. É horrível isso. Eu não atraso compromisso, mas nas festinhas de criança, para mim ainda é difícil saber que eu tenho que estar lá 3 horas em ponto. Mas é verdade, porque a festinha ela é contratada tipo 2 horas. Então as pessoas estão lá 3 horas em ponto. Não tem os retardatários que chegam 3h30. Entende? Então isso aqui às vezes é um para mim, assim, regras são para serem cumpridas ou para serem burladas? Não, você tem total. A visão basicamente que eu vejo assim, né? Aqui as regras são para serem cumpridas. No Brasil, o normal as regras são para serem burladas. E isso cai. As pessoas tentam dar uma volta na regra, né? Achar brecha na regra. Isso vale para coisas mais sérias e para coisas assim de compromissos simples até, né? Marcou um horário e tal, para jantar, tem que estar lá no horário. E isso cai no 5º ponto que eu acho que a gente precisa ajustar a expectativa quando a gente muda para Portugal. Porque às vezes eu vejo até pessoas, eu acho que nós brasileiros, e aí eu faço total meia-culpa nisso, a gente precisa entender que existem regras e que não é não. A gente tem muita dificuldade com o não. Então é exatamente isso que o Gui falou. A gente ouve o não, a gente vai atrás do sim de qualquer maneira. E aqui o não é não. Então a gente às vezes tem muita dificuldade com isso. Aquele jeitinho que a gente está acostumado. Eu não estou falando do jeitinho, da questão amoral, pouco ética, nada disso. Não estou entrando nem nessa seara. Eu estou falando do jeitinho mesmo de não, pô, cara, isso não vai acontecer. Isso não... E nem começa, porque isso vai dar uma raiva. Porque no Brasil, exemplo, assim, você vai entrar no supermercado. Eles fecham às 6 horas. Você chega às 5 para as 6, você entra. Você entra, mas você tem que sair às 6. Não, aqui você tem que sair às 6 e o funcionário... 5 para 6, às 6 horas tem que sair. Não, e o funcionário... Às 6 não, 9, né? Vamos dizer. Você nem entra às 6. Não, exemplo. Sim. Você nem entra às 6. As pessoas vão começar a achar que fecha às 6 no mercado. Não. Fecha às 9 por aí. 9 é 9, acabou. Tchau, vambora. Se você chega 5 minutos antes, você nem entra. Agora, se você por acaso chegou 15 minutos antes e está ali fazendo as suas comprinhas, 9 horas, o profissional do supermercado vai chegar nas suas costas, por favor, com a caixa. Aí você vai falar, não, mas eu estou fazendo. Está fechado. Estamos fechando. E não tem mimimi, não tem volta a dar. A regra é essa e ponto final. Então isso é um desafio, porque nós crescemos a vida inteira indo atrás do sim, acreditando que a gente não tem que aceitar passivamente as coisas que acontecem. E aqui, quando a gente chega, a gente vê o oposto. Então, assim, muitas vezes as pessoas vêm com uma expectativa e chegam aqui e falam, não, é porque os caras são muito ruins de roda, não sei o quê. É porque é diferente mesmo. E olhe só, mais uma vez, Portugal ainda é o mais leve quando a gente compara com a Europa, em termos de clima, em termos de tudo. Pontualidade, de calor humano e regras. De flexibilidade, que pra gente é zero. Quando você vai para os outros países da Europa, aí que não tem mimimi, não tem churumela, não tem nada, concorda? Então, assim... Outra coisa que não tem nada a ver, pesquisa, é muito engraçado, que é bem típico do ritmo do brasileiro e do ritmo do europeu. Você está num jogo de futebol, morreu uma autoridade, não sei o quê, vamos fazer um minuto de silêncio. Não, nem existe isso lá, existe? No Brasil existe minuto de silêncio, só que o minuto de silêncio dura 15 segundos no Brasil. Podem cronometrar, não passa de 15 segundos. Aqui, um minuto de silêncio é 1 minuto de silêncio, 60 segundos. Fica todo mundo parado. Nós ficamos com uma dificuldade grande com regras.
Você concorda? Nem melhor nem pior, é um fato, né? E isso é uma coisa que é como se a gente tem que entrar dentro da roupa justa. E mais, né? só para complementar o minuto de silêncio, é um minuto de silêncio. O estádio fica em silêncio. A torcida não fica um desrespeito. São países diferentes, a gente tem que se adaptar. É isso. Queridos, nós falamos aqui sobre 5 pontos que eu acho que são muito importantes na sua adaptação em Portugal, até na sua decisão de mudar ou não para Portugal. Coisas que você precisa ter no radar entre expectativa e realidade. E a gente se encontra no próximo Portugal Sem Filtro. Um beijo. Até a próxima.